Muito bom. Agora é função do segundo grau. É isso aí. Função do segundo grau para a gente terminar aí o bloco, tá? Ó, vem comigo, vamos fazer um estudo, uma análise em relação à função do segundo grau. Não é difícil, galera, não é difícil, mas vai cair na tua prova. Não tenho dúvida que vai cair. Beleza? Então, sendo assim, venha comigo aqui em função do segundo grau. Vem embora. Muito bem. Olha só. Tá aqui. Função do segundo grau. Eu vou falar aqui o conceito que é muito importante, tá, galera? O conceito. Beleza? Vamos aqui comentar sobre o conceito. Função do segundo grau. Daqui a pouco eu te digo por que é chamado de função do segundo grau. Conceito. Chama-se função quadrática. Olha, isso aqui é importante. A função ela pode ser chamada quadrática. Se você vê esse nome, função quadrática, ele está se referindo à função do segundo grau, beleza? Ou ele pode ser chamado de função polinomial do segundo grau. Ó, função polinomial do segundo grau. Então, pode ser chamado de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Valeu? Dada por uma lei de formação. O que seria essa lei de formação? Nada mais é do que a fórmula da função do segundo grau, senhores. A fórmula da função do segundo grau. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a função do segundo grau, a fórmula, tá? Professor, eu tenho que saber? Tem. Você tem que, nem pergunte isso, meu amigo. Você tem que saber sim. Principalmente quando ele pedir a você a lei de formação, o que caiu em 2016, o lançamento de um foguete. Você precisaria de encontrar a lei de formação e para isso você teria que ter essa fórmula na mente. Y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Beleza? Então vem embora aqui. Ó, onde o coeficiente A, B e C são números reais e A tem que ser diferente de zero. Galera, por quê? Preste atenção. A lei de formação, a fórmula é essa daqui. Y é igual a x o quadrado mais bx, ó, mais c. Essa daqui é a função do segundo grau. Lembre-se que ela pode iniciar por f de x ou por y, tá? Aqui ela iniciou, f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou pode ser assim, ó, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Vou trocar aqui a cor, que eu quero te dizer uma coisa. Olha só. Quando tu chegar aqui, eu vou te dizer o seguinte. Aqui, ó, é o valor do coeficiente A. Aqui vai ser o valor do coeficiente B e aqui o valor do coeficiente C. Esses caras que ele está falando aqui, ó, A, B e C, ó, são números reais em que A não pode ser igual a zero. Você pode estar se perguntando, professor, por que o coeficiente A não pode ser igual a zero? Muito simples. Deixa eu te fazer uma pergunta aí agora. Qualquer número ou letra multiplicado por zero, o resultado é quanto? É zero, meu amigo. Qualquer número ou letra multiplicado por zero vai dar zero. Zera tudo. Por isso que o coeficiente A não pode ser igual a zero. Por quê? Se a lei de formação diz que y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, se você falar que o coeficiente A é igual a zero, o que vai acontecer? Olha só, y é igual a x ao quadrado. No lugar de x ao quadrado, no lugar de A, vou colocar zero. Faz de conta, zero. Eita, zero feio. Deixa eu apagar isso aqui. Espera aí. Ó, no lugar de A, você vai colocar zero. Beleza? Vamos lá. Cadê tu? Aqui. Pronto. Veja bem, no lugar de A, você coloca zero. 0 vezes x ao quadrado mais bx mais c. Concorda comigo? Na hora que eu pegar 0 vezes x ao quadrado, isso aqui vai dar o quê? Zero. Então vai sobrar o quê? Y é igual a bx mais c. Deixa de ser uma equação do segundo grau e passa a ser uma função do primeiro grau. Do primeiro grau. Por que, professor? Uma função do primeiro grau? Porque, veja, o que define uma função do segundo grau, esse expoente aqui, ó. O 2 está dizendo o grau da função.
E y, ele informa a você que é uma função. A função pode começar por f de x ou por y, beleza? Então, começou por f de x ou y, isso quer dizer que será uma função. Aqui, quando ele vem com expoente, ele está dizendo o grau dessa função. Se o grau aqui é 2, então é uma função do segundo grau. E se você falar que o coeficiente A, né? Esse coeficiente A aqui, ó, vale 0, na hora que multiplicar por x ao quadrado, eles vão desaparecer e se transformará em uma função do primeiro e deixa de existir a função do segundo. Por isso que A nunca pode ser 0. Mas o coeficiente B pode ser 0? Pode. O coeficiente C pode ser 0? Pode. O coeficiente A pode ser 0? Não. E os coeficientes podem ser um número positivo e negativo? Pode. Pode ser fração? Pode. A única restrição é que A não pode ser 0, mas pode ser qualquer gota serena que venha pela frente. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Então, partiu aqui. Aqui é a lei de formação. Deixa eu apagar aqui para ficar o visual. Cadê tu? Pronto, deixa eu apagar aqui. Ó, pronto. Aqui é a lei de formação, tá bom? Então, perceba. Tem que saber da estrutura, certo? E você tem que saber do seguinte, que o coeficiente A sempre vem junto de x ao quadrado, isso é importante. O coeficiente B sempre vem junto de quem? De x. E o C vem sozinho. Então, lembre-se disso, tá? O coeficiente A sempre vem junto de x ao quadrado, o B junto de x e o C sozinho. Agora, veja bem o que ele diz aqui, ó. Chama-se zeros ou raízes, e isso é importante, da função polinomial do segundo grau. Ó, se ele falar em função polinomial, ele é obrigado a dizer que tipo de grau é essa função, se é de primeiro ou de segundo. Então, não se preocupe se você vê o nome função polinomial, porque em seguida ele é obrigado a dizer qual o grau dessa função, tá? Aqui está a lei de formação, a estrutura, que A tem que ser diferente de 0, beleza? Os números reais de x está aqui. Presta atenção, galera. Isso é o seguinte, olha aqui para mim. O que ele quer dizer ali, professor? Zeros da função ou raízes da função. Digamos que o camarada vai te dar uma função do segundo grau e ele peça a você os zeros dessa função. Sabe o que é os zeros da função? Nada mais é do que x' e x duas linhas. Os zeros da função é quando você joga essa função em uma equação do segundo grau, transforma, igualando a zero e usa a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara você viu lá na oitava série que diz o seguinte, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E daí você descobre o valor de delta e coloca lá x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E você descobre x' e x duas linhas. Esse x' e x duas linhas nada mais é do que os zeros da função, que é chamado de raízes da função. E também pode ser chamado conjunto solução. É a mesma coisa. Então, vem aqui, ó. Então, chama-se zeros ou raízes da função polinomial de segundo grau. Os números reais estão aqui. F de x é igual a zero. Você vai entender agora. Olha só. As raízes da função f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c são soluções da equação do segundo grau, ora, as quais dada pela chamada fórmula de Bhaskara. Então, galera, se você quer encontrar os zeros da função ou as raízes da função, que isso aqui é igual a isso aqui, você vai usar a fórmula de Bhaskara, que diz o seguinte, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois, quando achar o valor de delta, você vai colocar x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. E assim encontrará x' ou x duas linhas. Vai depender do valor de delta. Se delta for maior do que zero, você encontrará aí duas raízes distintas. Beleza, então, quer achar os zeros da função ou as raízes da função, você vai ter que jogar na fórmula de Bhaskara. Pronto, é isso. Valeu? Então, vem aqui. Ó,
Preste atenção. Chama-se zeros ou raiz da função polinomial de segundo grau, é o que eu já falei, né? E aqui eu deixei aqui, eu tenho um espaço para jogar logo a fórmula, né, cara? Eu repeti isso aqui só para você anotar a fórmula. Então vamos lá. B, delta é igual a B ao quadrado, de novo, menos 4 vezes A vezes C. Anota isso aí. Beleza? Depois que encontrar o valor delta, esse delta pode ser chamado de discriminante. Você vai aplicar x é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. E assim você vai encontrar as raízes x' e x2'. Vai depender. Depender de quê? Do discriminante. Discriminante. O que é o discriminante? Delta. O valor delta, que é esse cara aqui, ó. Delta, ele pode ser maior do que zero. Se delta for maior do que zero, galera, eu tenho duas raízes, x' e x2'. Essa teoria que eu estou dando é da 8ª série, beleza? Então, se o valor delta da equação de segundo grau for maior do que zero, eu tenho duas raízes distintas, ou seja, diferentes. Se delta for igual a zero, eu tenho uma única raiz. Uma única raiz. Beleza? X'. E se delta for menor do que zero, não existe raiz. Acabou. Não tem raiz quadrada. Não tem zeros da função. Não tem nada. Beleza? Então, se delta for maior do que zero, eu tenho duas raízes distintas, ou dois zeros, né? Os zeros da função são as raízes, lembre-se. Você pode pedir a você quem são os zeros da função. Lembre-se, é raiz. Então, se delta for maior do que zero, eu tenho duas raízes. Se delta for igual a zero, eu tenho uma raiz. Se delta for um número negativo, eu não tenho raiz de jeito nenhum. Sabe por que eu não tenho raiz? Porque na hora que eu jogar na fórmula delta é igual a raiz quadrada, digamos, de menos 25, não existe raiz quadrada de números negativos. Por isso que delta, quando ele é negativo, eu não tenho raiz, porque na hora que eu jogar na fórmula, não tem como eu extrair a raiz de menos 25. Tem como você extrair a raiz de 25, que é 5. Mas menos 25 não existe essa possibilidade em raiz quadrada. Por isso, quando o delta é negativo, não tem raiz. Beleza? Fui claro? Tranquilo. Então, vamos lá. Ó, partiu uma questãozinha para a gente entender melhor. Veja o que a questão diz aqui, camarada. Questão de prova. Olha o que a questão diz. Calcule os zeros da função. Aqui dá a função. Se ele falou os zeros da função, ele quer o quê? As raízes da função. Então, vamos lá, meu amigo. Simplesmente vou pegar essa lei de formação, x ao quadrado, menos 3x menos 10, igualar o quê? A zero. Você igualou a zero, né? Então, no lugar de f de x, veja que eu igualei a zero. Então, isso aqui não é mais uma função, e sim uma equação, ó, equação de segundo grau. De segundo grau. Por que, professor? É uma equação de segundo grau, porque eu igualei a zero. Para eu encontrar as raízes, eu tenho que igualar a zero. Então, aqui, ó, quando tem f de x, é função. Na hora que eu tiro f de x e igualo a zero aqui, ó, deixa de ser uma função e passa a ser uma equação do segundo grau, assunto aí da 8ª série do ensino fundamental. Beleza? Agora eu vou aplicar a fórmula de Bhaskara. Vem aqui comigo. Vamos lá. Veja só. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aqui é a fórmula de Bhaskara. O que vai acontecer agora? Vamos lá, substituir. Delta é igual a quem é B? B é menos 3. Ó, menos 3 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é menos 10. Então, delta, ó, é igual a menos 3 ao quadrado dá 9 positivo. E menos vezes menos, tu sabe que é mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. Então, preste atenção. Delta é igual a 40 mais 9,
49. Toda vez que você chegar no resultado do delta ou do discriminante, você deve fazer a seguinte pergunta. Olha só, o resultado deu 49. Existe raiz quadrada de 49? Se disser que sim, dê continuidade. Se você perguntar, digamos, deu 48, existe raiz quadrada de 48? Não. Pare e volte. Ou você errou multiplicação ou jogo de sinal. Beleza? Ou multiplicação ou jogo de sinal. Se você der continuidade, você vai perder seu tempo quando chegar lá para jogar dentro da fórmula da fórmula da equação de segundo grau, ela não vai ter raiz, pô. Aí tu vai ter que voltar. Então, na hora que chegar aqui, pergunta, tem raiz quadrada, meu filho? Tem sim, dê continuidade. Tem não, pare e volte. Veja o jogo de sinal, multiplicação, algo do tipo. Alguma coisa aconteceu. Valeu? Então, vamos lá, dica que eu te dou. Então, na hora que eu chegar aqui, eu pergunto, meu filho, tem raiz quadrada de 49? Ele vai dizer o quê? Tem. Tem sim, então vou dar continuidade. E outra coisa, e quando delta é maior do que zero, isso quer dizer o que a mim? Se delta deu 49, ele é maior do que zero. Então isso quer dizer que eu tenho x' e x duas linhas. Eu tenho duas raízes diferentes. Por isso que eu aqui, ó, tem menos 5 e menos 1. Isso quer dizer que tem duas raízes. Se tem duas raízes, eu já sei que delta é maior do que zero. Visualizou isso? Fácil pra caramba, não é? Matemática é uma arte. Vamos embora, menino. Vamos extrair as raízes. Para extrair as raízes, você vai dizer o seguinte: x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de... moleque, raiz de delta. Ó, raiz de delta sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos da fórmula, mas quem é b? b é menos 3, ó, só o número, tá, galera? Menos 3, joga entre parênteses, mais ou menos, raiz de delta, que é 49, sobre 2 vezes a, que a vale 1. Se não tem nada aqui, ó, é porque vale 1. Então, x é igual a menos vezes menos, sabe o que é mais? 3 positivo. Vou usar o sinal de mais, aqui não é mais ou menos da forma? Eu vou usar o primeiro sinal de mais. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, é nesse momento aqui, ó, raiz quadrada de 49, faça de conta que é 48. Tu não perguntasse aqui, ó, e quando tu chegasse aqui, tu percebe que não existe raiz quadrada de 48. Aí tu vai ter que voltar. Então, é melhor perguntar antes. É ou não é? Valeu? E outra coisa, lembra que eu falei que não existe raiz quadrada de números negativos? Digamos que tivesse dado ali, ó, menos 49. Raiz quadrada de 49 positivo eu tenho, mas como tem um sinal negativo, não existe. Então, se por um acaso desse negativo aqui, pronto, no valor de delta mesmo eu ficava. Eu não vinha nem para cá mais. Por quê? Porque na hora que eu jogasse aqui, não existe raiz quadrada de número negativo. Então, eu já parava. Beleza? Tamo junto. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, tá? Galera, eu tô sendo assim, bem, como se diz, destrinchando mesmo, tá? Porque às vezes você esquece das regrinhas lá que você viu no ensino fundamental, ensino médio. E eu concordo contigo que no edital não está pedindo para você equação de segundo grau. Só que nas questões, quando você vai resolver, elas te jogam em matemática básica. Beleza? Mas não é qualquer matemática básica. É uma matemática básica direcionada para PMPE. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Então, ó, vamos lá. Ó, sobre 2 vezes A, 2 vezes 1 que é 2. Então, quanto é que é? 7 mais 3, 10 sobre 2. O resultado aqui já é 5 positivo. Onde é que tem 5 positivo aqui, ó? Só sobrou letra C, senhores. Porque o resto é negativo. Então, eu já marcaria, ó. Então, vamos achar x duas linhas? X duas linhas é igual a 3 menos 7 sobre 2, ó. Conserva o sinal do maior número, que é 7 e é negativo, e subtrai. 7 menos 3 dá 4. Menos 4 dividido para 2 dá menos 2. Então, veja que sobrou letra C. Então, aqui você encontrou quem? Os zeros da função
Então, os zeros da função nada mais é do que menos 2 e 5, ou poderia vir assim também, ó, 5 e menos 2, tanto faz. Por que tanto faz? Porque ambos são valores de x. Então, nesse caso, a ordem não importa, tá? Só que não pode vir assim, ó. Digamos, letra A e aqui letra C, porque tanto letra A quanto letra C estariam corretas. Então, ele vai botar uma dessas situações aqui. Tranquilo, pessoal? Filé, né? Então, vamos lá. Vem comigo aqui agora. Presta atenção aqui. Estudo de gráfico. Ó, a maioria do pessoal tem uma dificuldade desgramada de olhar para o gráfico e interpretar o gráfico. Só que, quando você sabe dos valores dos coeficientes, você sabe o que significa cada coeficiente, qual é a função dele dentro do gráfico, tua visão expande, tu consegue ver coisas que a maioria, 90% não vê. E eu vou te explicar isso aqui agora. Então preste atenção, anota aí, que eu vou falar de cada coeficiente. E tu vai ver que resenha que vai ser agora. Vem aqui, ó. Vamos lá. Você sabe que a lei de formação é essa aqui. Y é igual a... Vou até trocar. Ó. AX ao quadrado mais BX mais C. Por que eu deixei o coeficiente A na cor diferente? Porque eu vou falar dele agora, tá? Ele tem uma função aqui dentro do gráfico. E eu vou te mostrar qual é a função. Veja bem, coeficiente A, tá? Quando o coeficiente A, preste atenção, for maior do que zero, a parábola terá a concavidade voltada para cima. Isso quer dizer o quê? Quando A for maior do que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. É isso aqui, ó. Parábola é isso aqui, ó. Essa curva que vocês falam tanto no ensino médio ou falava. Isso é chamado de parábola. Concavidade é isso aqui, ó. Beleza? Concavidade é isso aqui. É voltado para cima. Professor, concavidade é o quê? Essa parte aqui, meu filho, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de concavidade, ó. Digamos que a gente tá colocando água aqui, ó. Tá enchendo, ó. Isso aqui é chamado de concavidade. E ela é voltada para cima. Quando você vai ao banheiro, lavar o rosto, você faz uma parábola. Isso aqui, ó. Você não faz isso? Deixa a água, como se liga a torneira e deixa encher e joga no rosto? É ou não é? Se tu não fizer isso, tu tá de sacanagem. Eu sei que tu faz. Tu escova os dentes, taca a febre. Então, ó, como é que tu faz isso, cara? Tu tá criando o quê? A parábola. Com cavidade voltada para cima. Porque se for para baixo, é assim, ó. Aqui não vai segurar água nenhuma, mas assim segura. Então, quando A for maior do que zero, a posição dessa parábola é a concavidade voltada para cima. Certo? Então, professor, quer dizer que o valor, o coeficiente A, quando for maior do que zero, ele indica a posição da parábola. Então, a posição da parábola é concavidade voltada para cima. Exatamente, quando for maior do que zero. Veja aqui, ó. A é maior do que zero. Olha aí, ó. Voltada para cima. E esse negócio aqui que você está vendo aqui, que falam de curva, é chamado de parábola, tá? Então, quando A for positivo, a concavidade voltada para cima. Quando A for negativo, a parábola é a concavidade voltada para baixo. Ó. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo agora. Você, digamos você está aqui, você, olha só, você, aqui está a bola, você é metido a jogador. Aqui, ó, tá vamos supor, a barra, e aqui o goleiro, tá esperando tu. Chuta que eu seguro. Quando tu chuta essa bola, a parábola tem concavidade para cima ou para baixo? Veja, quando você dá um bicudo, né? Essa bola vai fazer o quê? Vai subir e depois vai o quê? Descer. Se você perceber isso aqui, ó, isso aqui é uma parábola. Ó, isso aqui é uma parábola. Com a concavidade voltada o quê? Para baixo. Veja, então quando isso acontece, o coeficiente A ele é menor do que zero. Ou seja, o coeficiente A é um número negativo. E quando for positivo, a concavidade é voltada para cima. Ó. Ou seja, o coeficiente A é maior do que zero. Pronto. Dei aí um exemplo aí, você jogando bola. Né? Por exemplo,
chega um PM ou sei lá quem for e inventa de dar um disparo para o alto. Puf! O que acontece? Qual é a trajetória? A trajetória é uma parábola, meu amigo, que ela vai subir, vai chegar na altura máxima e vai descer. Então, fez uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Fez isso aqui, ó. Então, o coeficiente A é negativo, beleza? Decolagem de um avião, sai do solo, sobe e depois vai descer, concavidade voltada para baixo. Coeficiente A negativo. E assim vai. Vamos lá. Então, o coeficiente A nos indica isso, galera. Quando eu olhar para o coeficiente A, ele vai dizer a posição da parábola, se é para baixo ou para cima. Valeu? Tamo junto. Coeficiente B. O que diz? Ó, a análise do coeficiente B nos diz a inclinação que a parábola toma após, preste atenção, após passar pelo eixo o quê? Y. Então, se liga. Eu vou te mostrar aqui o passo a passo agora. Deixa eu mudar a cor, como ali já é azul. Veja bem. Vou botar um vermelho então agora. Veja. Então, professor, peraí. Então quer dizer que o coeficiente B nos indica o quê? Indica o sinal, camarada. Deixa eu colocar aqui. Y é igual a x ao quadrado mais, ó, deixa eu ver aqui outra cor. Pronto, mais. Aí vem o BX. Deixa eu mudar aqui de novo. Que eu quero que você visualize isso, tá? Ó. Não. Cadê? Pronto, aqui, ó. BX mais C. Professor, por que o senhor deixou o sinal de mais da cor diferente? Porque o coeficiente B, ele vai dizer o sinal. Ele vai informar se o sinal é positivo ou o sinal é negativo. De que jeito? Veja o que ele diz. A análise do coeficiente B nos diz a inclinação que a parábola toma após passar o eixo Y. Galera, a análise de um gráfico é sempre da esquerda. Da esquerda para direita. Direita. Certo? Da esquerda para a direita, ou seja, sempre está aqui, ó. Sempre nesse sentido. Sempre nesse sentido. Nunca faço uma análise de gráfico nesse sentido aqui. Nunca. É sempre nesse sentido. Sempre nesse sentido. Beleza? Escutou, né? Porque se você fizer o contrário, você vai errar as questões. Não tenha dúvida que você vai errar. E você vai lembrar de mim depois. Porque eu não escutei aquele febre daquele professor. Certo? A análise gráfica é sempre da esquerda para a direita. Então vamos lá. Ó, ele vai indicar o sinal apenas, se é positivo ou negativo. Então vamos lá. O gráfico está aqui, a parábola. Está descendo, descendo. Aqui é o eixo Y. Quando ele corta o eixo Y, após o corte que ele fala, começa a fazer o quê? Descer ou subir. Começa a descer. Se começa a descer, então esse sinal aqui, ó, de B, na realidade ele é negativo. Ele é negativo. Então, na realidade, era assim, ó, y é igual a x ao quadrado, menos bx mais c. Então, ele indica o sinal. Então, o sinal aqui eu já sei desse gráfico, ele é negativo. Porque após o corte, começa a descer. Aqui de novo, ó. Começa aqui, ó, a análise. É após o corte do eixo y, cara. Não é x, não. Ele vai cortar o x aqui, cortou o x aqui. Aqui ele corta Y. Depois que ele corta Y, logo depois começa a subir, ó. Então eu já sei que o valor, o sinal de B, ele é positivo. Tá aqui, ó. Ele é positivo, certo? Agora, se você olhar para a parábola e perceber que o Y, o eixo Y, cortou a parábola ao meio certinho, então a medida daqui é a mesma daqui. Veja que cortou ao meio certinho. Então, quando ele corta, após o corte, se você perceber, ele anda em linha reta, para depois começar a subir aqui, ó. Mas antes, ele andou em linha reta. Pouquinho mais andou, ó. Você veja aqui um traço aqui em linha reta, ó. Para depois ele começar a subir. Então, esse pequeno traço, ele nem subiu, nem desceu. Ele andou em linha reta. Então, não posso dizer se é positivo ou negativo. Então, nesse caso, eu posso dizer que B é igual a zero.
certo? Se ele andou em linha reta, aqui tem como dizer se B é positivo ou não. Veja, se após o eixo Y ele corta e começa a subir, então B é maior do que zero. Então quer dizer que o sinal de B é positivo. Se após o eixo Y começa a descer, eu já sei que B é um número menor do que zero. Então B é negativo. E se aqui, após o corte, ele anda em linha reta, ou seja, nem subiu, nem desceu. Ele andou em linha reta. Então, B só pode ser igual a zero. Filé, galera. Isso aqui, bicho. Isso aqui, quando tu vê isso aqui numa prova, tu passa na frente do meio mundo, tem coisa que não precisa nem fazer conta. Só em olhar, tu mata as questões, pô. Tudo depende de como tu vê a parada. Beleza? Vem aqui comigo agora. Vamos lá, galera. Ó, vamos falar um pouco do coeficiente C. O coeficiente C, o que ele informa? Veja, o coeficiente C nos indica onde a parábola corta quem? O eixo Y. Então perceba, aqui é o eixo Y. No momento que a parábola vem sempre da esquerda para a direita a análise, no momento que a parábola vem e corta o eixo Y, num ponto que ela corta, é sempre o valor do coeficiente C. Sempre. Sempre. Então, nesse ponto aqui, se aqui fosse 5, um exemplo, então eu poderia dizer que C vale 5. E lembre-se, aqui é a origem. O que é a origem? É o ponto de encontro do eixo X com o eixo Y. Então, aqui é o ponto zero da função. Acima são os números positivos. Se a parábola cortou o eixo Y acima da origem, então eu posso dizer que C é um número maior do que zero, tranquilamente. É ou não é? E a parábola tem a concavidade voltada para cima. Se é para cima, então o coeficiente A também é maior do que zero. E se eu quiser saber o valor do coeficiente B? O valor não, o sinal. Após o corte do eixo Y, começa a fazer o quê? Descer. Então B é um número menor do que zero. B. Que simplicidade. Acabou. Isso é análise de gráfico, tá? Vem aqui agora. Questão, senhores. Questões de prova. Vamos lá. A representação cartesiana da função, tá vendo 2 aqui? Então já sabe que é uma função do segundo grau. É a parábola abaixo, certo? Ele deu esse plano cartesiano aqui e a parábola. Tendo em vista esse gráfico, podemos afirmar que ele quer, senhores, o estudo do gráfico. Ele quer saber o coeficiente A se é um número maior do que zero ou menor, B e C também. Então vem aqui, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar aqui A, B e C, tá? Vamos analisar a parábola da esquerda para a direita. Ó, a parábola tem a concavidade voltada para baixo ou para cima? Para baixo. Se é para baixo, então tudo que é baixo é menor. Então A é menor do que zero. Onde é que tem A menor do que zero aqui? Letra A. Letra B já pode excluir, que está dizendo que é maior, tchau. Letra C já pode excluir. E fica entre A, D e E. Vamos analisar o coeficiente B. Quando a parábola corta o eixo Y, ela corta o eixo Y nesse ponto. Após o corte, começa o quê? A descer. Então, B é menor do que zero. Quando tiver B maior do que zero, a gente pode eliminar. B é maior aqui, ó. E a gente sabe que ele é menor. Está fora o D. Aqui é maior. E a gente sabe que B é menor. Então, está fora E. Só sobrou quem? Letra A. Veja que B é menor. Bate. E C? C é esse ponto aqui, quando ele corta o eixo Y. Então, cortou acima da origem. E se cortou acima da origem, eu sei que C é um número positivo e é maior do que zero. Então, meu amigo, só sobrou letra A. Simples assim. Diz aí se não é simples. Tá de sacanagem, porra. A gente pode resolver isso com maior tranquilidade, Sérgio. É fácil. É só seguir o passo a passo. Valeu? Vamos lá. Olha, outra questãozinha aqui. Vamos lá. Um avião sobrevoou um campo onde havia um alvo desenhado.
quando exatamente 25 metros acima do alvo, soltou uma bomba que caiu em queda livre, formando uma trajetória parabólica. Senhor, falou em trajetória parabólica, ele está se referindo à parábola. Se é parabólica, é parábola. Se é parábola, ele está se referindo à função de segundo grau, tá? Se a bomba caiu 5 metros distante do alvo, qual é a função que descreve a trajetória da bomba? Ou seja, ele quer saber quem é a lei de formação. Simples assim. Quem é a lei de formação? Professor, o que seria a lei de formação? Você sabe que a fórmula é essa daqui da função. AX ao quadrado, BX mais C. No momento que você acha o valor de A, o valor de B e o valor de C, você encontra a lei de formação, que é uma dessas aqui, ó. Mas veja, você precisa fazer o cálculo disso aqui? Para muitos, precisa. Mas para você aqui agora, essa questão não precisa. É só analisar o gráfico que a gente mata. Estou te falando? Vem aqui. Veja só. Vamos analisar aqui. Primeiro, vamos fazer o estudo do coeficiente A. O coeficiente A, veja só, se o avião partiu de algum lugar aqui e subiu. E aqui, ó, ele entra em linha reta e depois começa a descer, né? Se esse avião, esse febre desse avião, ele teve que subir e vai descer, então a parábola que ele forma é essa daqui. Concorda? Então a concavidade é voltada para baixo ou para cima? Para baixo. Então A é menor do que 0. Então o valor de A é negativo. Onde tem valor de A negativo aqui? Letra A, veja, eu estou vendo negativo. B, o valor de A é positivo aqui, está fora. C, positivo, ó, x ao quadrado, está fora. Fica D e E. Beleza, já eliminamos duas só pelo coeficiente A. Né? A maioria vai fazer conta, porra, e aqui tu mata, pô. Agora vamos analisar com calma o valor do coeficiente C. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. O valor do coeficiente B. Vamos B. Ó, temos B e temos C. Vamos fazer o seguinte, vamos C que está mais fácil aqui. C é quando a parábola corta o eixo Y. E corta aqui, ó, o eixo Y. O avião corta exatamente nesse ponto. E nesse ponto ele está dizendo quantos metros de altura ele está. 25. Então, o coeficiente C vale quanto? Vale 25. É onde a parábola corta o eixo Y. Lembra que eu falei? Então, nesse caso, senhores, C vale 25. Está acima da origem. Então, C é 25 positivo. Onde tem 25 positivo? Aqui tem negativo. Aqui tem 60. Nada a ver. Está fora. Só sobrou quem? Letra A. Acabou. Pronto. E B, professor? Cadê B? B, ó, no momento que o avião pega uma reta aqui, ó, veja que após o corte, ele anda em linha reta, para depois começar a descer. Então, quer dizer que a parábola está cortada ao meio certinho aqui, ó. Está cortada ao meio certinho. Então, quer dizer que B é igual a 0, por isso que ele não apareceu. Mas o coeficiente C, tu sabe, que é no momento que a parábola corta o eixo Y. E aqui ela corta o eixo Y e a altura é 25. Então, meu amigo, só em olhar aqui para o 25 sozinho, está positivo, cortou acima da origem, eu mato a questão e vou embora. Qual o problema? Nenhum. Dá para fazer isso. Faz, estuda direitinho passo a passo para tu ver uma coisa. Ninguém segura não, meu amigo. Vamos embora? Outra situação, senhores, que pode surgir. Vamos lá. Pronto, fizemos agora uma interpretação de gráfico, né? Você viu aí, tá? Interpretamos o gráfico, tal, matamos. Agora é o seguinte, ele quer saber a lei de formação. Como é que tu faz? Eu vou te ensinar agora. Vamos lá. Aqui está a função de segundo grau, onde A, B e C são números reais, ou seja, contém os pontos. Quando ele fala números reais, pode ser positivo e negativo. Só que o coeficiente A nunca pode ser igual a 0, tem que ser diferente, tá? Contém os pontos. Esses pontos que a gente chama é chamado de par ordenado, tá? E tu viu isso aí também, no ensino fundamental, médio. Então, nós temos aqui 3 pares ordenados. 3 pares ordenados. Professor, por que ele deu 3 pares ordenados?
Ele deu 3 pares ordenados porque ele quer saber de você, cadê tu? Ele quer saber de você quanto equivale o coeficiente B. E você sabe que a lei de formação, a fórmula em si, é essa daqui, ó. Olha só quanto é que é. Cadê? Aqui, ó. Vamos lá. Ó, y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ó, através de 3 pares ordenados, você consegue descobrir a lei de formação da função. Beleza? Anota isso aí. Você tem 3 pares ordenados, primeiro par, segundo par e terceiro par, você consegue descobrir o valor do coeficiente A, B e C. Para cada par ordenado desse, eu vou colocar na fórmula da função do segundo grau. Lembra que eu disse que você tem que saber a fórmula da função do segundo grau? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então pronto, para cada par ordenado desse eu vou fazer a substituição. Vamos lá? Olha só. Vou pegar o primeiro. Sabendo que o primeiro é sempre o valor de x e y. Sempre o valor de x e de y. Sempre o valor de x e de y. Vou pegar isso aqui, ó. Vou fazer a substituição. Y vale quanto aqui? Ele disse que vale menos 1. Joga aí. Vezes A. Quanto é que vale x? Menos 1 ao quadrado. Mais B vezes x. Menos 1 mais C. Então, vamos lá. Menos 1 é igual. Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. E 1 vezes A dá 1A. Mais vezes menos dá menos. 1 vezes B, B, mais C. Então, vamos fazer o seguinte, vamos jogar para essa igualdade, vai ficar menos A, mais B, ó, menos C é igual a 1 positivo. Guarda isso aqui, não tem o que fazer mais não. Agora, para quem já está ligado, já sabe para onde ele vai nos conduzir, né? Sistema da equação do primeiro grau. Vamos colocar a fórmula de novo, ó. Mais bx mais c. Para cada par ordenado desse, a gente substitui na fórmula, beleza? Vamos lá. Deixa eu só trocar aqui para a gente ficar... Vamos lá. Ó, quanto é que vale y agora? Menos 3. É igual a A e x vale 0. Mais b vezes x também vale 0. Mais c, ó. Então, menos 3 é igual a vezes 0, tu sabe que é 0, e B vezes 0, tu sabe que é 0. Então, sobrou C. Então, C é igual a menos 3. Achei o valor do coeficiente C. Já que eu achei o valor do coeficiente C, eu vou substituir aqui, ó. Menos A, mais B, menos 3. Só que tem um menos da fórmula, né? Então, vamos jogar aqui, ó. Menos daqui e menos 3, que é o número. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Menos da fórmula. Ó. Menos. E o número é menos 3. Isso aqui é igual a 1. Então vai ficar menos A mais B. E menos vezes menos vai dar mais 3, que é igual a 1. Então vai ficar menos A mais B é igual. Ó. Se o 3 está positivo, quando ele vem negativo, vai ficar 1 menos 3. Então, vai ficar menos 2. Segura isso aqui. Segura. Certo? Agora, senhores, vamos partir para o último par ordenado. Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Vamos substituir. Que é y? Menos 1 é igual a A vezes x, que é 1 ao quadrado, mais B vezes x, que é 1, mais C. Agora, mais C. Quem é C? Menos 3. Joga aí, ó. Então, vai ficar menos 1 é igual. 1 ao quadrado é 1 e 1 vezes A é A. B vezes 1 é B. Mais vezes menos dá menos 3. Então, passa para esta igualdade. As letras. Menos A menos B é igual a menos 3 mais 1. Menos A menos B é igual a menos 2. Segura. Olha, tu tem uma equação e tu tem a outra. O que vai acontecer?
Vai montar o sistema. É isso mesmo, sistema. Olha, menos A menos B é igual a menos 2. Embaixo, tu vai colocar menos A mais B é igual a menos 2. E agora? Agora eu vou mudar aqui para você ver. Professor, não estou ligado nisso aí não. Então você tem que ver sistema de equação, tá? Ó, negativo e positivo, tchau. Menos e menos, conserva os sinais soma, dá 2A. 2A é igual, sinais iguais, mantém soma. Então A é igual a menos 4 dividido para menos 2. Então A é igual a 2. Achei o valor de A, senhores. Achei o valor de C. Basta encontrar o valor de quem? De B, que é o que ele quer, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa equação aqui, ó, e fazer a substituição. Menos A mais B é igual a menos 2. Então, menos 2 mais B é igual a menos 2. Ó. Então, B é igual a menos 2. Se esse cara está negativo, ele vai positivo. Então, B é igual a 0. Menos 2 mais 2 dá 0. Então, meu velho, eu tô acreditando não, professor, que isso tudo para dar 0 não. Pois é, a vida às vezes é injusta. Beleza. E nem por isso tu vai desistir, ou não é? Então B é igual a 0, danado. Isso significa que a parábola foi cortada ao meio, certinho pelo eixo Y. Se ligou? É isso aí. Então, galera, é assim que se faz para achar a lei de formação. No mínimo 3 pares ordenados, substitui cada uma delas na fórmula e você encontra aí a lei de formação, o valor de A, B e C, tá? Se ele quiser saber a lei de formação, aqui eu montava. Vem cá, eu vou te mostrar. Você sabe que aqui é y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Você sabe que A vale quanto? A nesse caso vale, cadê tu A? 2. Então vai ficar 2x ao quadrado. B deu 0, então tchau. E C é menos 3. Pronto. É uma função do segundo grau, porém incompleta, porque não tem um valor de B. B é 0. Se não tem B aqui é porque ele é 0. Mas ele também não é obrigado a aparecer. Certo? Então tá aí a lei de formação, se ele pedisse. Tá montada, pronta, no estilo aí para você. Certo, galera? Então vamos lá. Próxima questão. O que é que vem? Olha só que coisa linda. O gráfico da função y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Só em ele me dar a lei de formação, eu já sei que é uma função do segundo grau. É a parábola da figura a seguir. Certo, a parábola está aqui. Ó, os valores de A, B e C são respectivamente. Galera, os valores de A, B e C. Vamos fazer um estudo de gráfico para ver se a gente consegue matar isso aqui, né? Será que a gente fazendo um estudo de gráfico, a gente mataria essa questão aqui? Vamos analisar? Vem comigo. Ó, eu vou tentar aqui o negócio. Deixa eu ver se eu consigo matar A, B e C. Beleza, a concavidade é voltada para baixo ou para cima? Para baixo. Se é para baixo, o coeficiente A é maior ou menor do que 0? É menor. Beleza, então já sei que o coeficiente A é negativo. Aqui está positivo, aqui ó, ele quer A, B e C nessa ordem. Então A eu já sei que não pode ser, o coeficiente A já sei que é negativo, então aqui está positivo, tchau. Onde tem positivo aqui ó? Nenhum mais, então segura, só deu para eliminar um. Vamos agora analisar o coeficiente C. O coeficiente C é quando a parábola corta o eixo Y, né? É quando o eixo Y é cortado pela parábola. Ó, a parábola cortou o eixo Y aqui, nesse ponto. Se cortou o eixo Y nesse ponto, deixa eu mudar de cor aqui para eu te mostrar. Ó, se ele cortou o eixo Y nesse ponto aqui, então quer dizer que C vale quanto? Mesmo na origem, C vale 0. Então o coeficiente C é igual a 0. Onde é que tem 0 aqui? Aí você diz, putz, tem em todos. Ó. 0 e 0. Aí não dá para matar, não é? Mas beleza. Vamos analisar B. B é quando ele passa
do eixo Y. Quando ele corta o eixo Y, começa o quê? Começa a subir. Então é positivo. Aí tu olha aqui. Porra, todos são positivos. E agora? E agora, José? Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Pelas raízes que ele me deu aqui, tem como encontrar o valor do coeficiente C. Pelas raízes. É um truquezinho que temos em matemática. Veja só. Se eu pegar a raiz da função do segundo grau, que é 0, e a outra raiz, que é 6, a raiz é onde a parábola corta o eixo x. Cortou no ponto 0 e cortou também no ponto 6. Beleza? Isso quer dizer que se eu pegar as duas raízes e somar, isso vai me dar o valor do coeficiente B. Então 0 mais 6 é 6. Então quer dizer que B vale 6. O valor do coeficiente B. Se o valor do coeficiente B vale 6, então veja que é positivo, que está subindo. E deu positivo. Então só me resta a letra D. Pronto. Acabou todo o sofrimento. A soma das raízes, quando o coeficiente A vale 1, quando o coeficiente A é 1, você soma as raízes, você vai ter o valor do coeficiente B aí, tranquilamente. Beleza? Então a gente mata a questão. Então a galera vai fazer sim os cálculos, claro, se não tem esse estudo de gráfico, sim, vai ter que fazer o cálculo. Mas se você tem um estudo de gráfico e entende o valor de cada coeficiente, eu mato a questão só fazendo isso. E vou embora. Valeu? É isso aí, galera. Vamos lá. Próxima questão. Cadê tu? Muito bom. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho do vértice, da função que isso cai demais. Tá? O que é um vértice? Vamos lá. O vértice indica o valor máximo, preste atenção, o valor máximo e o valor mínimo. Então a primeira coisa, já anota isso aí. Quando você vê na questão contextualizado valor máximo, valor mínimo, você está diante de uma função de segundo grau, galera. Não tem o que pensar outra coisa, não. Valor máximo, valor mínimo, você está diante de uma função do segundo grau, palavras-chave. Por isso que eu deixei aqui para você ver. Tá? E também, ó, para saber se o ponto é de máximo ou de mínimo, basta analisar o coeficiente A. Você vai entender isso agora. Veja só. Tá aqui uma função, tudo bonitinho. Veja, se A é maior do que 0, a parábola tem a concavidade voltada para cima. Realmente, ó, aqui, ó, para cima. E o ponto é de mínimo. Por quê? Veja, quem dá o limite para a parábola fazer a curva é uma parada chamada vértice. Vértice. Beleza, esse cara aqui, ó. O que o vértice fala? O vértice, ele dá o limite até onde essa parábola tem que ir e ela fazer a curva e voltar. Então aqui, ó, nesse ponto aqui, se eu vim em direção ao eixo Y, eu tenho aqui o ponto mínimo da função. Por quê? Porque todos os números que estão abaixo de Y são os números negativos. Digamos que nesse ponto aqui seja menos 5. Então o ponto mínimo da função, que é o Y do vértice, é igual a menos 5. Esse aqui é o ponto mínimo da função. Beleza? E aqui, ó, quando ele vai de encontro ao eixo X, aqui é o chamado do X do vértice. Beleza? X do vértice. Então o vértice nada mais é, o vértice da função nada mais é do que o X do vértice e o Y do vértice. Tá? Eles dão limites até onde essa parábola pode ir e depois retornar. Ela vai e retorna, ou seja, é onde ela faz a curva. E quem dá aquele limite ali para você entender melhor isso é o que chamamos de vértice. Ele dá o limite. Então, quando a parábola for maior do que 0, nós teremos aqui, ó, a concavidade voltada para cima e teremos o ponto mínimo. Aqui, ó, realmente, ó, o ponto mínimo é esse aqui, ó, né? Porque está abaixo da origem. Então, tem todos os pontos negativos. Então é chamado ponto mínimo. E quando for ao contrário? Ó, aqui é quando for maior do que 0, tá? Maior do que 0 temos o ponto mínimo.
E quando o coeficiente A for menor do que zero, com cavidade voltada para baixo, aqui, senhores, aqui a gente tem um ponto máximo da função. Digamos se aqui for 50 km, então o ponto máximo da função é o seguinte. Pensa o seguinte, um lançamento de um foguete. Subiu a 50 km, que foi a altura máxima, e depois começou a descer. Então, quem deu esse limite aqui? O vértice. O y do vértice é a altura máxima, nesse caso, é chamado de y do vértice, a altura máxima. Então, digamos que foi 50 metros. E o x do vértice é o que vem de encontro para o eixo x, ó. Esse camarada aqui, ó, x do vértice. Beleza? Então, nesse ponto aqui, quando eu tenho A menor do que zero, eu tenho valor máximo, custo máximo, que mais? Ponto máximo. Então, cuidado com esses nomes. Valor máximo, ponto máximo, custo máximo. Quando falar em máximo, 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 você está diante de uma função de segundo grau e ele está se referindo ao vértice da função. Beleza? São as palavras-chave, tá bom? Então vem aqui para eu te mostrar agora outra coisa. Veja só como é que cai. Dada a função quadrática, ó, função de segundo grau, aí está aqui a lei de formação. As coordenadas do vértice, olha o que ele pede. A coordenada do vértice do gráfico da parábola definida por f de x é... Senhores, para tu achar o x do vértice e o y do vértice, aqui é o vértice, ó. Para tu achar o par ordenado do vértice, tu precisa de duas fórmulas básicas. A primeira fórmula, vamos lá, anota isso aí, tá? Para tu achar o x do vértice, tu precisa disso aqui, ó. X do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então, x do vértice é igual a menos, mas quem é b? B é 4 positivo. 4 sobre 2 vezes a, quem é a? Menos 2. Então, quer dizer que o x do vértice é igual a menos 4 com menos 4. E sinais iguais dá positivo, 4 para 4 dá 1. Então, x do vértice é 1. Só que, onde é que tem 1 aqui? Primeiro são os números de x aqui na frente, ó. Aqui tem menos 7, tchau, aqui tem 1. Aqui tem 0, tchau, menos 7, tchau e 0, tchau. Só sobrou quem? Letra A. Mas vamos encontrar aí o y do vértice, né? Então, o y do vértice, qual é a fórmula? Menos delta sobre 4 vezes A. Mas como é que tu faz para achar delta? Aí tu tem que usar a fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a quem é b? B é 4 elevado ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 2, vezes C, que é menos 9. Delta é igual a b ao quadrado é 16, menos vezes menos é mais vezes menos é menos. 4 vezes 2 dá 8, e 8 vezes 9, 9 mais 9, 18, 26, 72. Então, delta é igual a 72 menos 16, a gente faz aqui, ó. 6 mais 6 dá 12, vai 1, 56 negativo. Professor, mas o senhor disse que delta não pode ser negativo. Sim, não pode, para achar x' e x duas linhas. Mas aqui ele está querendo achar o quê? O vértice. Então pode, beleza? O vértice pode. Então y do vértice é igual a menos da fórmula e menos 56, ó, que é o valor delta. Sobre 4 vezes A, mais A é menos 2. Então y do vértice é igual a menos vezes menos, sabe que dá mais. E 4 vezes 2, menos 2 dá menos 8. Sinais diferentes na divisão dá negativo e 56 dividido para 8 dá 7. Então, olha aqui o par ordenado do vértice, 1 e menos 7. Beleza, galera? É isso que é cobrado em prova. Então, fica ligado, anote isso aí, pelo amor de Deus, que isso aí é muito cobrado, tá? Então, vamos lá. Letra B, nosso gabarito. Ó, outra questão aqui, rapidinho. Cadê? Volta. Aqui, ó. O PE, meu amigo, esboçando o gráfico da função real de variável real definida por f de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 4, no plano cartesiano, obtemos uma parábola. Galera, falou em parábola, função de segundo grau. De vértice
com coordenada x do vértice e y do vértice. Aí talvez você pergunte, professor, por que xv aí? Esse xv e yv quer dizer que é o par ordenado do vértice, v de vértice, beleza? Tranquilo? É correto afirmar que a soma das coordenadas do vértice é igual. Galera, ele deu a lei de formação. A lei de formação é essa, y é igual a x ao quadrado menos 2x mais 4. E eu preciso encontrar o x do vértice. O x do vértice é igual a menos b sobre 2 vezes a. Então vamos lá, x do vértice é igual a menos, que é b, menos 2 sobre 2 vezes a, que vale 1. Então x do vértice é igual a menos vezes menos é mais, 2 vezes 1, 2, e 2 dividido para 2 dá 1. Então x do vértice é 1. Que é o y do vértice? Aí você vai achar primeiro delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual a quem é b? B é menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a, que vale 1, vezes c, que vale 4. Delta é igual a menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Então, delta é igual a 4 menos 16 dá menos 12. Professor, mas não pode ficar negativo. A gente não está querendo encontrar x' e x duas linhas. E sim o vértice. O vértice pode. Então, agora, o y do vértice é igual a menos delta sobre 4 vezes a. Y do vértice é igual a menos, que é delta? Menos 12 sobre 4 vezes a, que a vale 1. Então, o y do vértice é igual a menos vezes menos, sabe que é mais, 12 positivo e 4 vezes 1, 4. E 12 dividido para 4 dá 3. Pronto. Ele quer a soma do par ordenado. Então, o par ordenado vai ser 1 e 3. Só como ele quer a soma, então 1 mais 3 é 4. Então, a alternativa correta é letra A. Pronto. É assim que funciona. Viu que não tem mistério. Tem mistério? Não tem, pô. Não tem. Vamos lá. Olha aqui. Bonito isso aqui. Isso aqui é chique demais, mesmo. Vamos embora. Questão da PMPE. Ó, o ponto de interseção, isso é muito importante, essa palavra-chave, interseção, das curvas de oferta e demanda é chamado de ponto de equilíbrio. Então, ó, ponto de equilíbrio de mercado, oferta e demanda. A abscissa desse ponto é o preço de equilíbrio. O que é abscissa, senhores? Pessoal, a abscissa é o eixo X. Então, ele está dizendo assim, ó, no eixo X, o valor de X é o preço da mercadoria, certo? É o que ele está dizendo. É o preço de mercado para o qual a oferta é igual à demanda. Ó, preste atenção, oferta é igual ao quê? A demanda. Oferta é igual à demanda. Ou seja, o preço para o qual não há escassez nem excesso de produto. O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, ó. Você aí tem uma mercadoria para vender. Se você colocar por um preço justo, vai ter um equilíbrio. Ou seja, não vai faltar mercadoria, mas também não vai faltar. Entendeu? É o que ele está dizendo, é o que ele está querendo dizer. Querendo dizer não, é o que ele está dizendo. Então, se você colocar por um preço justo, nem falta mercadoria e nem sobra mercadoria. Vai ter um ponto de equilíbrio bacana. E o eixo X é exatamente o valor dessa mercadoria que você tem que encontrar. Quanto é que deve ser essa mercadoria para você vender aí esses produtos que não sobre e nem falte? É o que ele quer saber. Vamos lá ler o resto? Aí vem, ó. Cadê tu? Na figura abaixo, temos o esboço dos gráficos da função oferta. Ó, então, a gente, só em olhar aqui, ó, nós temos aqui uma função de segundo grau e a função demanda é uma função do primeiro grau. Por que, professor? É do primeiro grau? Porque, olha, em cima do X, quanto é que vale? 1. Então, primeiro grau. De certo produto, onde P é o ponto de equilíbrio. Certo, vamos analisar aqui. Está aqui a figura, senhores. Vê, a reta representa a função do primeiro grau. E a parábola, a função do segundo grau, que é oferta e demanda. Aqui é o ponto de equilíbrio que ele fala. O X aqui, ó, XP, ele está dizendo que é o preço da mercadoria. E YP é a demanda, ou seja, quando o X tiver por um preço justo, que a gente ainda não sabe, ele vai vender quantas mercadorias?
ver qual é a demanda desse produto no mercado quando ele estiver sendo oferecido por um preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio que ele fala aqui, galera, é um preço justo, que a gente tem que descobrir quanto equivale X aqui, certo? Quando a gente descobrir quanto equivale X, a gente vai saber quantas unidades ele vai vender aqui, ó. Sendo assim, vamos lá. Palavra-chave, oferta, está aqui a função. Demanda, está aqui a função do primeiro grau. Quando ele diz o ponto de interseção, quando ele falar em ponto de interseção, significa que há um ponto de encontro entre as duas funções. Aqui é o ponto de encontro. Nesse ponto de encontro, tanto a função do primeiro grau e a função do segundo grau serão iguais. Então, nesse caso, você vai vir aqui, ó, sem estresse, e vai igualar, ó. Vai fazer o seguinte, OX é igual a DX. Quem é o X? É X ao quadrado mais X menos 460, que é igual a demanda, que é 500, menos X. Então, meu amigo, vamos transformar isso aqui numa equação só e descobrir o valor de X. Vamos lá, olha só. Vai ficar X ao quadrado mais X, se esse menos X está negativo, quando ele vir, vai vir positivo, menos 460, menos 500, isso aqui é igual a zero. Então, X ao quadrado mais X dá 2X, sinais iguais, conserva e soma, que dá 960, tudo isso aqui é igual a zero. Pronto. Fórmula de Bhaskara, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Não adianta fugir da equação de segundo grau, não adianta que vai cair. Ó, delta é igual, quem é B? B é 2. 2 elevado ao quadrado menos 4 vezes A, que vale 1, vezes C, que vale menos 960. Então, delta é igual 2 elevado ao quadrado dá 4, menos vezes menos, sabe que dá mais, 4 vezes 1, 4, e 4 vezes 960. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 6, 6 mais 6, 12, 24, sobe 2, 4 vezes 9, 9 mais 9, 18, 36, 36 mais 2, 36, 37, 38. 3.840, mais somado com 4, 3.844. Esse é o valor do delta. Agora a gente vai partir para x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Vem para cá agora. Ó, vem para cá. Então, x é igual a menos, quem é b, cara? b é 2. Olha lá a equação, 2 mais ou menos raiz de 3.844, dividido por 2 vezes a, que vale 1. Então, x é igual a menos 2 mais raiz quadrada de 3.844. Como é que tu vai fazer? Fatorar. Eu não vou fatorar não, eu não estou doido. Vou fazer isso aqui, ó. Existe um macetezinho que diz o seguinte: olha para o último número e corta quem está do lado dele, sempre. Pergunta ao último número o seguinte: qual é a raiz quadrada de 4? 2. Sobrou 38. Qual o número que é elevado ao quadrado dá igual ao próximo 38? CV6, 36. 7 vezes 7, 49. Então, 6. Então, a primeira possibilidade é 63, mas existe uma segunda. O primeiro dígito aqui que você colocou, desce, repete. E faça sempre a pergunta ao segundo número, dizendo o seguinte: de 2 para chegar sempre em 10. De 2 para chegar em 10, falta quanto? 8. Então, é 62 ou é 68. Para você descobrir quem é quem, pega o primeiro dígito, que é 6, e multiplique pelo próximo da sequência, que é 7. C vezes 7, 42. E faça a pergunta: 38 é maior ou menor do que 42? É menor. Então, quem é o menor aqui? 62 ou 68? 62. Então, 62. Sobre 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 62 menos 2 é 60. Dividido por 2 é 30. Então, meu amigo, o preço é de R$30. E ele pergunta: quando o preço for de 30, quanto é que será a demanda? Então, a demanda é a equação do primeiro grau, que é essa. D de x é igual a 500 menos x. Então, D de 30, que é o preço, é igual a 500 menos 30. Então, 30, D de 30 é igual a 500 menos 30, 470, o quê?
unidades. Então, ele vendendo a R$30, ele vai conseguir aí vender 470 unidades, não vai sobrar nem faltar. E será por um preço justo, que é chamado preço de equilíbrio. Beleza, galera? Então tá aí, tá? Funçãozinha do primeiro grau, do segundo grau para você aí, estuda, que é desse modelo que cai em prova. Valeu? Tamo junto, até a próxima. Fui. Tamo junto, galera.